Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E nós vamos falar hoje sobre as mulheres que têm 40 a mais e às vezes têm dificuldade de emagrecer, às vezes estão entrando no climatério, menopausa. E aí? É um período de transição, não só para os homens, mas também para as mulheres. E é um período que se nós tivermos bastante conhecimento, conversarmos com médicos especialistas nisso, a gente consegue trazer o conhecimento e empoderar você em casa. Então hoje nós vamos conversar com a doutora Carolina Quina. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero falar com você porque a gente percebe a sua abordagem com os pacientes que são 40 a mais, né? E é um período que há muita mudança nas mulheres, né? E você como médica sabe bem disso e são as principais queixas no consultório. No seu consultório, quando chega uma paciente assim, qual é a principal queixa ou como que ela já chega emocionalmente e fisicamente, geralmente, num consultório, porque é uma fase de transição? Sem dúvida nenhuma, Marcelo. É justamente isso, por ser uma fase de transição e por muitas vezes as mulheres não ter assim o conhecimento ou a consciência do que está acontecendo no corpo delas, surgem sintomas muito vagos, né? E que é difícil para elas às vezes identificar que isso tem a ver com alguma raiz hormonal. É verdade. Elas falam, tô estranha. Tô estranha. E o que você falou de homens também que passam por isso, porque os homens têm um papel muito importante nessa fase. Porque é importante para eles também saberem o que está acontecendo com as mulheres deles, justamente para poder ajudar da melhor forma e não julgar, né? Porque o homem não entende o que está acontecendo com a mulher e muitas vezes acha que ela que tá esquisita, ela tá distante, ela mudou, Doutora né? Carolina, vocês não vêm com manual de instrução. A gente já tem que ir lá tentar descobrir o manual de instrução e cada uma é de um jeito. E cada uma é de um jeito. Então, é importante. Então, já que você falou do papel do homem, eu nunca parei para perguntar nisso, mas eu queria que você falasse agora para as mulheres que estão em casa, porque aí depois a gente pode até fazer um corte. Olha, escuta isso aqui. Eu já botando os homens na roda aqui. A minha esposa vai falar assim, tá vendo o que ela falou? Não, mas é verdade. Qual é o papel do homem nesse período? Então, fala para mim e para o pessoal lá de casa a importância do homem nesse período que tem muitas mudanças. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre o papel. Então, qual é o papel do homem nesse período da mulher? Eu acho que o principal é a escuta e o acolhimento, né? Antes de porque pode gerar muito conflito, né? Por parte de falta de entendimento de ambos, porque a mulher não entende o que está acontecendo com ela, do nada ela se vê esquisita, vê o corpo mudando, vê o humor, vê uma irritabilidade, parece que está sempre de TPM, vê o corpo por si só mudando, então começa a engordar, começa a perder a cintura dela, vem aquele abdômen, né? Um pouco mais distendido, isso mexe com a cabeça dela, mexe com a autoestima, e aí vira uma bola de neve. E aí os comportamentos dela também começam a mudar em função desse desequilíbrio hormonal, né? Só que também tem um problema, né, e que é muito comum. Hoje a gente vive uma sociedade que é extremamente agitada. Então a mulher ela tem muitas funções, né, sendo mulher. Ela não é só aquela mulher que cuida da casa, né, que cuida dos filhos. Ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida do trabalho, ela tem que performar bem, enfim. E isso também é importante porque essas mudanças geralmente ocorrem quando a mulher já está no ápice da vida profissional dela. Então também é um momento que ela começa a ver algumas mudanças e falhas, que ela fala, nossa, mas eu tenho que dar conta de tanta coisa, eu tô aqui bem no meu trabalho, eu não posso demonstrar também que eu tô assim, tendo essas fragilidades, né? Então entra realmente num parafuso. E o homem ao lado dela, ele precisa ter realmente esse olhar mais global. E de primeiro entender que, opa, não é ela.
É alguma coisa que está acontecendo com ela, né? Tá. É alguma coisa que tá diferente. Não é ela que tá diferente comigo. Não é ela que mudou. Não é ela que tá com algum problema da cabeça. Ou deixou de gostar de mim. Ou deixou de gostar. Ou... Tá. Exatamente. E aí eu acho que a partir disso você consegue ter uma conversa, né? Que isso para mim, a comunicação é a base de qualquer relacionamento. E ter também esse apoio. No sentido assim, tá bom, isso mudou. O que a gente pode fazer em relação a isso? Será que não é um momento de procurar ajuda, passar com o médico? Porque também da mesma forma, por ela estar nesse ambiente que é tão agitado e cheio de tarefas e compromissos, ela não tem a percepção de que isso pode ser hormonal, entendeu? Muito bom. Você falou aqui, primeiro, acolhimento, que eu anotei, me corrija. Boa, muito bom. Acolher, ter empatia, depois de acolher, ter empatia ao se pôr no lugar da pessoa. Exatamente. Às vezes ela está no auge do profissional e ela tem uma cobrança que talvez eu tenha que performar aquilo ou mais ainda e estou num momento difícil. Exatamente. E também você falou desvincular a pessoa do problema. Então, tipo, não é comigo, essa pessoa está comigo ou o problema está nela. Ela está com um problema, talvez hormonal e outras coisas. E aí realmente fazer toda essa empatia, acolhimento, entender que ela também tem as responsabilidades muito grandes e cobranças, às vezes, de trabalho, e o problema não é ela ou comigo, mas sim estamos tendo um problema de desequilíbrio. Exatamente. Muito bom. Nossa, olha que aluno eficiente! Não acredito, nunca um homem entendeu tão rápido. Agora é pôr na prática. Agora são outros 500. O aluno, a prova, a resposta, e agora? Vamos para a aula prática. Semana que vem eu cobro. Não, e não só isso. Hoje, especificamente, a minha janela é automatizada, né? Quebrou a janela de última hora, quebrou ontem, 5h15 da tarde. E eu não conseguiria fazer. Então a gente acordou com o sol raiando, aquelas janelas grandes, automatizadas, e eu tive que resolver isso, mas na idade eu falei, olha, eu vou gravar programa e tudo mais, você tem que dar um jeito de resolver. Os contatos negocíveis. Então, além disso, ela tem que gerir ali nesse momento uma manutenção da casa, porque você também não vai dormir bem, porque os raios já 5h30, 6 horas da manhã já invadem o quarto, e realmente, então, realmente são muita cobrança e muita responsabilidade. E a gente percebe também que a liberdade que a mulher teve, essa conquista do mercado, também trouxe mais nela um peso. Total. E às vezes um peso, com todo respeito, assim, ó, esmagador. Não, é justamente isso. Tipo assim, eu não estou tendo reconhecimento do que eu queria, talvez como esposa, como uma mãe, como outras coisas, porque as cobranças aumentaram tudo, o mundo ficou mais. Sim. E ao mesmo tempo, sabe? Então fica um peso assim, sabe? Esmagando. Então, e aí você soma tudo isso ao que está acontecendo internamente com ela, que é natural. Todas as mulheres vão passar por essa mudança, né, metabólica, hormonal, da fisiologia humana. A gente chegar na menopausa, isso só não vai acontecer com quem morrer antes. Mas se todo mundo viver ali até os seus 50, 60 anos, porque vai passar por isso, entendeu? Então percebe a sensibilidade que a mulher precisa passar, né? E ela precisa também ter certo apoio de quem está do lado dela, seja o homem, sejam os filhos, né? Que muitas vezes não entendem. Geralmente são crianças ou estão ali na faixa dos seus 10 anos, 8, enfim. E percebe que a mãe tá toda assim, irritadíssima, não tem paciência para nada. E a criança não entende, né? E isso é um ponto também importante. Então, percebe como uma mudança que é fisiológica começa a afetar, não é uma vida só, são várias vidas ali dentro de um núcleo, e não só dentro do núcleo de casa, como do trabalho, né? Então, por exemplo, isso que a gente falou, que a mulher ela tá ali no seu auge da carreira muitas vezes e tá passando por isso. Aí você imagina uma mulher que é uma CEO fazendo uma reunião com vários homens e do nada ela começa assim, ó, ter umas ondas de calor. Começa a suar, assim, fica descompensado, o cabelo fica todo molhado, a roupa fica toda molhada. Imagina o desconforto. Vão achar que é outra coisa. Vão achar que ela é doida. Não, tipo, vão achar, ai, nossa, tá insegura, tá com medo. Exatamente. Exatamente. E não é. E não é. E é uma coisa que ela não controla. E poderia vir a qualquer horário, não necessariamente numa reunião com todos os diretores e falando de milhões. Pode ser ao longo do dia, qualquer horário, à noite, entendeu? E ela não dorme bem, enfim. Então percebe, é muito delicado isso. Por isso que ter a consciência, né, e eu acho que a gente falar sobre quais são, né, os
sintomas que podem surgir, para quando eles começarem a surgir, a mulher fala, opa, isso daqui tá diferente, isso pode ser algo da transição. E a família também saber. Exatamente, por isso que tem que ser uma educação para todos ali, entendeu? Eu achei fantástico. Eu já gravei sobre menopausa e outras coisas, mas eu nunca tive uma abordagem 360, de englobar todos. Foi muito interessante essa abordagem, porque mostra o papel também e a autoempatia com os filhos, né, do marido ali, ou a figura que está ali junto, falar, olha, a mamãe pode ter um hormônio, às vezes o hormônio vem um calor, vem outras coisas, filho, não é com você, e isso faz parte, já está tudo resolvendo, sabe, temperar as coisas. Perfeito. E também estimular, né, vamos procurar ajuda, né? Exato. Porque às vezes a mulher se resiste também. Doutora Carolina Kina, eu quero fazer uma pergunta porque você parece mais médica de família. Porque agora você abordou, pode levar o marido junto na consulta? Pode. Pode. No caso aqui? Pode sim. Ó, você pode que é sim. mulher já está vendo essa conversa. Olha, em vez de eu ter essa conversa toda com o meu marido, querido, vem comigo numa consulta. Legal. Uma consulta... E algumas delas levam mesmo, porque são situações que, de fato, começa a atrapalhar, né, ou a incomodar a vida do casal. Eu vou dividir uma coisa agora, muito pessoal, mas faz parte disso. Eu vou até mandar um abraço ao Dr. Pagotto. Eu tinha testosterona de 150, 130, eu tive uma depressão terrível. E eu não sei se foi a falta de testosterona que me levou à depressão e ficar na cama, isso todo mundo já sabe disso, quem assiste esse programa sabe, ou se foram os remédios que me diminuíram a testosterona. Então, resumindo, foi um ciclo, foi 4 anos terríveis, mas o ser humano que eu sou hoje é graças àquilo, tá? Então, o deserto que a gente passa, exato, às vezes é o paraíso que Deus está te guiando. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Hoje, qualquer deserto que me aparece, eu falo o que Deus está me preparando para qual paraíso ou qual função para ajudar. Igual o José do Egito, né? Que foi, etc. Eu não quero entrar nisso. E aí eu falei assim, olha, eu tenho dificuldade de sair da cama, de resolver problema, de atender ligação. E aí eu falei, doutor Pagotto, é difícil explicar isso para minha mulher. E ele falou, traz ela aqui. E ele trouxe ela, e ele pegou uma tabela dos estudos médicos e falou assim, ó, vou listar 12 principais sintomas de que um homem com falta de testosterona tem. Eu tinha os 12. Dificuldade de resolver problema, raciocínio lógico, sair da cama, um monte de coisa. E você não se viu impotente, não se viu assim, frágil, não se viu, eu tô com um problema muito forte que eu não consigo resolver? Não, a palavra que mais me machucava, fracassado. Eu me sentia um fracassado, e aí eu comecei a ter um pouco de culpa. Depois, o estágio das emoções, que eu fiz um curso de terapia de trauma, o último estágio é a vergonha de você mesmo. Aí eu tinha vergonha de ser eu. Falei, cara, que tipo de pessoa eu sou? Então veja, nós vamos para um leve break, papo muito maravilhoso, mas a gente vai falar sobre os sintomas, sobre a menopausa, o climatério, o libido, a energia no dia a dia, a vontade de comer doce. Então, pessoal, aguenta aí, a gente volta no segundo bloco com a doutora Carolina Kina e a gente vai conversar agora sobre os detalhes dessa questão das mulheres 40 a mais. A gente já volta. Kleber, quais são os riscos envolvidos no tratamento cirúrgico da doença de Parkinson? Laura, a cirurgia de doença de Parkinson é pouco invasiva, com baixas complicações, pouco tempo de pós-operatório, mas com a competência impactante de devolver a qualidade de vida do paciente. E é por isso que nós aqui da equipe Epione Parkinson estamos há mais de 10 anos envolvidos neste propósito, de devolver a autonomia e a funcionalidade aos pacientes com doença de Parkinson. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio e gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo,
Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com a doutora Carolina Quina, que vocês perceberam a empatia, o cuidado, o amor, porque muitas vezes, não é só olhar um exame e o valor ali está baixo, está hormônio, vamos repor. É o olhar sensível ao coração de uma mulher, ao coração de uma família, que ajuda a toda uma transformação. Você que viu esse primeiro bloco percebeu claramente isso. E parabéns, tá? Quero te elogiar como pessoa. Obrigada. E essa abordagem. Porque eu já gravei vários programas falando sobre saúde, e essa visão eu tenho certeza que sensibilizou muita gente, e eu tenho certeza que muitas mulheres e até homens se identificaram com isso. Mas a gente vai agora um pouco para a parte técnica, né? Que a parte técnica é o seguinte: quais são os principais sintomas que quando chega uma mulher lá com seus 40 anos, ela começa a ter, que ela precisa falar, opa, não é que eu tô velha, existe uma questão hormonal aqui, Quais são os sintomas que a gente pode fazer uma lista de... Os sintomas, eles são bem amplos, tá? Sim. E são de várias partes do corpo, e por isso que é tão confuso para a mulher entender o que está acontecendo com ela. Por quê? O que acontece? Essa transição para a menopausa, que é o climatério ou transição menopausal, a gente começa a ter oscilação de um hormônio que é muito importante para o funcionamento do corpo da mulher, que é o estradiol. Estradiol. Então, o estradiol, ele não é um hormônio que ele funciona apenas para você menstruar ou deixar de menstruar e, portanto, entrar na menopausa quando cessa a sua menstruação. Ele se liga, ou seja, ele tem ação em todo o corpo da mulher, basicamente. Desde o cabelo até a unha do pé, ele tem ação. Então, quando ele começa a falhar, quando ele começa a oscilar, os sintomas são o corpo inteiro, literalmente. Então, o cabelo que começa a cair, né? O cabelo fica mais seco, perde aquele brilho, né? Perde aquele visco, e as unhas começam a ficar fragilizadas. Então, coisas mais estéticas que já começam a incomodar a mulher, a pele ressecada, a flacidez. A mulher que treina tem muita dificuldade em ganhar músculo ou ter força muscular, sei lá, sempre treinou a vida inteira, aí de repente chegou ali na casa dos seus 40 anos, o treino que rendia agora é um esforço muito grande, né? Então, essa disposição, a indisposição, que também é muito comum, fadiga crônica, acordar 3 horas da manhã, é uma coisa assim, extremamente clássica. A mulher tem muita dificuldade para dormir e começa a ficar acordando 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, desperta, como se assim, fosse começar o dia. É muito comum. O estradiol, ele regula muitas coisas do metabolismo da mulher, né? Assim como a testosterona é um hormônio muito importante para o homem, para a mulher é o estradiol, né? Então, ele, do ponto de vista metabólico, melhora a nossa sensibilidade de insulina, então ele consegue fazer um controle de açúcar no sangue melhor, mais eficiente. O estradiol na mulher ajuda nisso? Ele tem influência nisso. Ele ajuda, por exemplo, na produção de colágeno, então os vasos, né, sanguíneos da mulher começam a perder esse colágeno, começam a ficar mais rígidos, começam a alterar a pressão. Então, umas coisas que às vezes são muito vagas, tipo tontura. Eu tô tendo umas tonturas do nada. Isso Tem a ver com essa alteração de pressão por conta da do mudança colágeno que está indo embora com mais facilidade por conta do estradiol que está deficiente. Isso também influencia nos hábitos alimentares? Total. O que pode acontecer quando o estradiol está bagunçado ou está baixo? Porque por ele alterar essa resistência de insulina, né, então a gente começa a ter essa alteração metabólica. A vontade de doce começa a aumentar muito. Então a mulher que às vezes nunca teve vontade de comer doce começa a buscar sempre uma coisa doce, Sim, doce. Belisca. Vontade de carboidratos, né, então também um consumo mais aumentado de pães, massas, bolos, macarrão. E isso tem a ver com essa alteração hormonal que leva à alteração metabólica que faz você ter esses tipos de comportamentos alimentares. Então, muitas vezes, não é por isso que é tão delicado. Você, às vezes, vai julgar e vai falar assim, nossa, não, é porque isso é relaxo, é desleixo dela.
né? Não, é preguiça dela de não estar conseguindo emagrecer, enfim, quando na verdade, muitas vezes ela tá tentando das coisas que ela sabia que funcionavam no passado, mas ela tá vendo que não tá funcionando mais, gera um desespero para ela, porque ela não vê o corpo evoluir, só vê involuir, e aí ela ainda tá lidando ali com aquele julgamento externo, entendeu? Então é muito complicado, é muito complicado. A vida da mulher não é fácil. Não, mas eu gostei da sua abordagem. Você faz uma abordagem médica, psicoemocional. Porque eu entendo que nenhum sintoma, ele é puramente um sintoma. Sempre tem uma historinha por trás, entendeu? Sim. E isso envolve a história da mulher, isso envolve a história de vida dela. Por exemplo, emagrecer, né? Atendo muita mulher que quer emagrecer. Muitas delas já chegam para mim com um peso mais elevado. E aí você começa a conversar durante a consulta, ninguém acorda do dia para noite e fala assim, hoje eu quero engordar, vou fazer de tudo aqui para engordar, né? Não, é uma sequência de coisas que vão acontecendo na vida dela e que, em linhas gerais, a grande maioria, elas se perdem delas mesmas, né? Porque elas começam a ter outras responsabilidades e funções e falam, depois eu resolvo isso, pra si, né? Depois eu resolvo isso, depois eu resolvo isso, depois eu resolvo isso. E aí vai engordando, vai engordando, vai engordando, até que chega num momento que ela tá tão desesperada, não se reconhece mais do jeito que ela está, e aí ela vem buscar ajuda querendo emagrecer. Mas se você começa a conversar com ela, você percebe que tem um motivo muito grande por trás. Tem uma história, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela engordou uns 30 quilos e conversando com ela, ela falou que ela teve 3 abortos. E que aí isso gerou um trauma muito grande para ela, né? E contando, enfim, lógico que se você tem uma falha de algum ponto da sua vida, necessariamente seu corpo vai querer compensar com outra, né? E muitas vezes é a comida, é a bebida, né? É algum vício, é alguma coisa que te dê um prazer momentâneo rápido pra aliviar a minha dor aliviar profunda. a sua dor, entendeu? Eu não estava errado quando falei da sua abordagem. Veja, você trouxe de novo uma outra questão da paciente, esse olhar humanizado, esse olhar profundo, que realmente vai regular a questão da queixa primária, a queixa abrangente ou sistêmica, mas você está olhando algo a mais. E isso é muito vital. A gente sabe hoje que existem algumas drogas, como o Mounjaro, né, a tirzepatida, e quando que ela é adequada usar e quando ela não é adequada usar, porque parece que o tempo voou, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Uma próxima vez eu vou te convidar para voltar, pelo ser humano, por médico que você é. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as drogas que tem para essa mulher ajudar a emagrecer e quando nós devemos ter essa indicação ou não. Inclusive, né, já entrando no aspecto ali do climatério e menopausa, o Mounjaro, a tirzepatida, ele é bem-vindo. É uma medicação bem-vinda justamente porque você já tem essas alterações metabólicas por trás acontecendo e ele consegue tratar e regularizar isso, né? Às vezes a mulher ela não tá com um peso muito elevado, ela existe ali um sobrepeso, né? Em função dessas alterações, e ele é uma medicação que a gente pode usar. É óbvio também que você não vai usar altas doses, porque você não está visando grandes perdas de peso, mas doses mais baixas, justamente para regularizar essas alterações que estão acontecendo e dar mais qualidade de vida para essa mulher também, né? Porque a mulher começa a ganhar peso é algo desesperador. Todo mundo se incomoda. Quem fala que não se incomoda tá querendo mascarar alguma coisa ali maior. E para a mulher isso é muito forte, né? A imagem dela, né? Ela perder ali o feminino dela, a autoestima dela, é algo que mexe demais, mexe demais. Muito bom. Então também as indicações formais, né, do Mounjaro tirzepatida para sobrepeso, obesidade, né? Então, para tratar todas essas alterações metabólicas que dizem respeito à resistência periférica de insulina, né? Até as alterações de colesterol que porventura estão sempre ali acompanhando, né? Até também porque a gente sabe que condições como essas, né, de sobrepeso e obesidade, levam a muitas outras doenças. E aí vai virando sempre uma bola de neve, né? Então, as indicações formais são essas. É uma indicação que pode se ter. Doutora Carolina Kina, não parece, mas o tempo voou. Eu quero te agradecer do fundo do coração por esse episódio. Foi um episódio épico, porque eu não tenho dúvida, porque a gente é biopsicoemocional. E quando a gente junta tudo isso e consegue alinhar biologicamente a gente, psicologicamente, emocionalmente, a gente consegue tratar tudo isso, traz um
uma grande relevância e eu digo mais, uma transformação. Exatamente. Então, parabéns. Obrigado por ter vindo. Foi um episódio muito rico para mim. Espero que vocês tenham gostado. Venha mais vezes, te convidarei porque o tempo voou. E muito obrigado, tá bom? Muito obrigada a você. Foi Um uma beijo honra. para vocês aí em casa, a honra foi minha, eu que agradeço. Um beijo para vocês e esse foi o nosso querido episódio de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e a doutora Carolina Aquina. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione, centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work.